Olá, meus amigos. Muita gente tá mandando mensagem pra mim falando: Nossa, Gustavo, você viu? O Marçal está apoiando o Boulos, não sei o quê, porque ele vai fazer uma sabatina. Ele fez uma sabatina, né, com o Boulos. Ele convidou Boulos e Ricardo Nunes pra fazer essa sabatina. Acontece que o Ricardo Nunes não quis aceitar. Eu já vou começar falando o que eu acho a respeito disso, tá? O Pablo Marçal, pelo que ele fez na campanha inicial, né, não dá pra falar que ele apoia Boulos. Agora, eu, como pessoa, se eu fosse o Pablo Marçal, eu não faria essa sabatina com Boulos, eu não daria espaço pra ele fazer essa sabatina. Mas a gente vive, gente, num país democrático. A gente não pode pensar igual o Boulos, por exemplo. O Boulos, ele fugiu lá, acho que da sabatina da Veja, acho que foi, alguma coisa assim. Eles fugiam das sabatinas que não eram a favor deles. E o bom de ver é uma sabatina onde existe uma oposição entre os dois, né? E não dá pra falar que o Pablo Marçal é amigo do Boulos, né? Depois de tudo que ele fez na campanha. Porém, desse país aqui, meu amigo, eu não duvido mais de nada. Tá? Só pra deixar bem claro aqui pra vocês. Nesse país eu não duvido mais de nada. Eu não duvido que o Marçal tenha sido comprado pelo sistema. Eu não duvido nada. Eu não duvido nada desse país aqui. Nada. E outra, tem muitas pessoas aí falando que eu apoio o Boulos, que eu apoiei Marçal. Cara, tem diversos vídeos meus aí falando que o meu voto, se eu morasse em São Paulo, seria da Marina Helena. E a minha revolta não foi o Marçal ter perdido. A minha revolta é as pessoas não terem votado no menos pior, que é a Marina Helena. Que era a Marina Helena. Isso tem diversos vídeos meus. E as pessoas aí, né, de certos grupos, ficam aí falando que eu tô apoiando Boulos e não sei o que lá. Ou seja, é um povo falacioso, né, que usa de falácia, tira as coisas de contexto, mas eu vou responder essas pessoas também. Esse aqui é o primeiro vídeo de hoje, talvez vai ter mais um, porque eu não posso deixar passar até amanhã, né, que amanhã é o dia da eleição. Eu não quero que a minha cara fique suja por pessoas que ficam tirando as coisas de contexto, coisas que eu falei de contexto, né. Agora, vamos assistir aqui essa sabatina completa, né, tem alguns sites que publicaram ela repartidamente, mas eu prefiro assistir completa, porque esses sites que publicaram ela repartidamente meio que são veículos de comunicação que eu não tenho tanta confiança, então eu prefiro ver inteiro e dar minha opinião depois aqui, né? Vamos ver. Assista comigo aí, pode ser um pouco grande, né? Então já, sei lá, pega, eu não sei que hora que vai pro ar, mas sei lá, já pega lá tua comida, alguma coisa e senta aqui comigo pra assistir comigo. Bora? Lembrando, o Ricardo Nunes também foi convidado, porém não aceitou. Se eu não me engano, era pra ser um debate, mas aí virou uma sabatina porque o Ricardo Nunes não aceitou de primeiro momento. Talvez o Ricardo Nunes faça amanhã aceite amanhã essa entrevista com o Marçal. Vamos dar uma olhada. Guilherme Boulos, seja bem-vindo à entrevista aí para a Prefeitura de São Paulo. Eu acho que muita gente de direita, de esquerda, tá meio chocado com esse aceite seu. Tá me ouvindo, Guilherme? Tô te ouvindo sim, Marçal. Então vem lá. Em primeiro lugar, a gente vai falar... Cara, é claro que ele ia aceitar, ele não é uma pessoa burra. Claro que ele ia aceitar, ele tá tendo a grande oportunidade aí de mudar a cabeça de quem jamais mudaria a cabeça por ele. Eu, por exemplo, se eu morasse em São Paulo, jamais votaria nesse cara. Quem votar nesse cara realmente é tonto, na minha opinião. A verdade é essa. Você quer ir pro fundo do poço, é o que eu falei no meu vídeo. Você quer encontrar a mola lá no fundo. Mas vamos ver aqui, vai. Ô, Guilherme, então agora, contando em 30 minutos as perguntas, eu sei que como um político profissional, você às vezes vai querer alongar as respostas, só que o intuito são as respostas diretas. Você fica à vontade se quiser alongar, mas eu fiz uma série de perguntas que eu quero te fazer. A primeira delas é: o que vai acontecer às 19 horas ali no máximo, que eu acho que não vai ter tanto tempo assim para apuração, 19, 20 horas. O Guilherme não foi selecionado pelo povo. O que é a primeira coisa que vai passar aí pela cabeça do Guilherme? Marçal, primeiro eu queria te dizer para quem está assistindo a gente que eu vim aqui, topei esse teu convite, porque eu não fujo nem nunca fugi de nenhum embate. Mentiroso. Aliás, passei os últimos dias conversando olho no olho com as pessoas em praça pública, por toda a cidade de São Paulo. Mano, o cara já começou mentindo, velho. Inclusive, teve apoiadores meus que aconselharam não vá a essa cilada, como eu vi que teve apoiadores seus que também te criticaram por isso. O que a gente tem que ter em mente é que eu, se fosse levar pelo pessoal, seria a última pessoa a topar esse convite, até pelos ataques que sofri da tua candidatura no primeiro turno.
Mas eu não me movo por mágoa, por ressentimento. Eu me movo na política por um propósito, que é fazer a vida das pessoas melhor, é lutar por mudança. E é por isso que eu estou aqui hoje. E goste ou não, você teve mais de 1.700.000 votos de paulistanos. Todo mundo sabe o motivo pelo qual ele tá aí, né, pessoal? Total interesse político. E olha como ele fala. Você não consegue sentir firmeza na palavra desse cara. Ele fala com falsidade. Parece que ele tá sendo falso falando isso. É muito ruim. Sei que muita gente, aliás, a maioria das pessoas que votaram em você, votaram pela mudança. Assim como eu, querem a mudança na cidade de São Paulo. Eu tenho a convicção que eu vou ganhar essa eleição. E governando São Paulo, eu vou ter que governar para todos. Inclusive para mais de 1.700.000 pessoas que votaram em você. É por isso que eu estou aqui. Então vamos hoje. lá. Boa. Então, já que você falou que não foge, o Nunes ele está assistindo lá para ver se ele entra logo em seguida, vamos ver se ele consegue. No debate da Veja você não foi. E aí, como a gente está numa entrevista de emprego, lá você não foi. Foi você, o Nunes e o Datena que acabou não indo. Em poucas palavras, para a gente conseguir fluir bem na entrevista. Pronto, já desmascarou ele. Ele disse que não foge de nenhum embate e fugiu da Veja. Como eu disse, isso aqui não vai ter baixaria, vai ser com respeito. Apesar de muitas pessoas de direita não conseguirem nem dialogar com alguém de esquerda como você, eu acredito que isso aqui vai trazer muita luz para todo mundo. Me fala então por que você topou vir aqui, você já disse, mas por que você deixou de ir naquele debate, que inclusive não ficou claro para ninguém. Em poucas palavras, para a gente conseguir fluir. Se você puder atender esse pedido, a gente vai fluir com muitas perguntas aí. Então, se você fala após já debate, por que você fugiu daquele? Aquele foi o único debate que eu não fui, porque não houve acordo com as regras, Marçal. A revista Veja, que organizava o debate, não atendeu o pedido da nossa campanha e de outras campanhas de ter regras que evitasse baixaria, de ter regras que permitisse uma discussão sobre a cidade, e por isso que eu não fui naquele. Em todos os outros debates, quando houve acordo com as regras, como esse aqui, a sua equipe mandou para mim a proposta de regras, esse compromisso que você reafirmou agora de não ter baixaria, por isso estou aqui e não tive naquele. Tá. Me fala, eu vou perguntar coisas pessoais, eu estou falando por 1.719.024, fora isso, acho que 50 milhões de pessoas me assistem nas redes sociais, né? No mundo inteiro aí, gente, no mundo hispano também, eu tenho uma audiência um pouco forte. Eu tenho perguntas sinceras, né, que eu vou perguntar para a pessoa do Guilherme, tá? A primeira pergunta que eu tenho para você, dessas bem sinceras, o que foi a pior coisa que você já fez na sua vida, Guilherme? Pessoal mesmo, o que é a pior coisa que você pode falar assim? Eu estou aqui encarregado de contratar ou não você para esse cargo. É uma situação atípica, eu acho que nunca foi vista na política, um terceiro colocado abrindo oportunidade para falar com os outros. Afinal de contas, no primeiro turno, cada um terminou com o mesmo. É uma pergunta muito boa, porque isso aí faz com que a pessoa reflita e assuma seus erros, né? Não tenha medo deles. Agora vamos ver o que o Boulos vai responder. Vamos ver se ele é capaz de reconhecer algum erro, alguma coisa que ele fez. Percentual de voto, praticamente. E parabéns pela coragem, né? Porque você vir aqui é bem corajoso. Eu espero que o Nunes também tenha essa coragem logo em seguida e está aberto aí para ele. O que é a pior coisa que o Nunes já fez como pessoa? Cara, que o Nunes já fez, é difícil dizer, porque foram muitas coisas ruins que ele já fez na vida. Mas, então, eu entendi tua pergunta. Cara, eu não me arrependo, Marçal, de nada do que eu fiz na minha vida. Eu tive um caminho de tocar desde moleque para lutar pelas pessoas que mais precisam. É Cristo. Pode votar nele, pessoal. É Cristo. Saí da casa dos meus pais, que são médicos. Fui lutar junto com as pessoas que não têm casa, com as pessoas sem teto. Sei que muita gente questiona essa história, mas se pesquisarem vão ver. Eu nunca me acovardei, sempre lutei com as pessoas que mais precisavam. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz, cara. Por isso teria dificuldade de te dizer a pior coisa que eu já fiz na vida, porque não tenho nenhum grande arrependimento em relação à trajetória que eu segui, que foi sempre de acordo com a minha consciência. Caraca, bicho. Eu tenho muitos arrependimentos na minha vida e é com eles que eu evoluo, né? Agora, ouvir uma pessoa falar isso é porque ela não consegue reconhecer nenhum erro dela. E lembre-se,
Esse cara já incentivou a invasão de terras, tá? Vamos terminar de assistir esse debate e ver o que ele vai falar a respeito dessas coisas depois. Então significa que se você fizer uma coisa que os paulistanos não aprovam, você não vai arrepender, então. Você vai ser um tipo de político que, se conseguir governar São Paulo, você não vai arrepender das coisas que você faz, então. Não, cara, se eu cometer erros na gestão pública, né, certamente eu me arrependerei desses erros. Mas como que você vai cometer erro na gestão pública se você não cometeu erro na vida, meu amigo? É impossível você cometer erro na gestão pública. O cara não erra. Ele é um gênio, ele é um Cristo na Terra. Ele nunca se arrependeu de nada na vida dele. Então como é que ele vai cometer erro agora, gente, em gestão pública, se na vida inteira dele não cometeu erro nenhum? Ele é perfeito, pô. Eu tô te dizendo é que eu não tenho arrependimento do que eu fiz até agora na minha trajetória, tanto na minha vida pessoal como na minha vida política. A primeira vez que você direcionou a palavra para mim foi no Conselho de Ética. Você arrepende, por exemplo, de ter aceitado o convite de ser relator naquele negócio do peculato lá na Câmara do Janones? Porque, como relator, você acabou deixando ele passar. Mas, pelo menos até aceitado o convite, você não precisaria ter aceitado. Você arrepende de ter aceitado o convite ali na conjuntura, na pré-candidatura para ser candidato a prefeito de São Paulo? Eu não me arrependo, eu acho que você me dá a oportunidade de falar um pouco sobre esse caso. Cara, ali você sabe que no Conselho de Ética... Ou seja, ele não depende de defender rachadinha, tá, gente? Sorteio. Não fui eu que fui atrás do caso e tal. Eu fui sorteado para poder relatar o caso. E fui ver o caso e estudar os precedentes no Conselho de Ética. E você tinha ali, no Conselho da Câmara, vários casos de deputados que cometeram uma série de crimes, ou eram suspeitos de uma série de crimes, e que não foram sequer julgados pelo Conselho de Ética, porque isso aconteceu antes do mandato parlamentar atual, antes da atual legislatura. Então, se esse era o critério do Conselho de Ética para vários outros casos, pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, não pode ter diferenciação. Ali eu não absolvi o Janones. Ali, o que eu disse é que o Conselho de Ética tinha... Não, ele não absolveu o Janones, gente. Ele não fez isso, não. Imagina. O cara mente, é muito cara de pau, bicho. Um critério para poder julgar as pessoas e que esse critério que foi utilizado para outros deputados tinha que ser utilizado também no caso do Janones. E repetir, naquele dia, e sempre que fui perguntado... Você é pior que esse besouro aqui, cara. Você é pior que esse besouro que tá enchendo o meu saco aqui. Para mim, é crime. Se a Polícia Federal constatar... Rachadinha é crime e ele defendeu. Que ele seja preso, assim como qualquer outro caso de rachadinha, como o do Flávio Bolsonaro. Então por que você não tirou ele dali, fi? Que é investigado por isso. Eu não passo pano pra ninguém, Marcão. Emissão das provas lá, a pergunta foi a questão de, mesmo sendo sorteado, você poderia falar não, né? E a relatoria cair para outro deputado. Deixa eu te fazer outra pergunta. O que seria de São Paulo e do Brasil se não tivesse as empresas? Você sabe responder isso nesse processo seletivo aqui? Claro. Veja só. Vamos tirar de empresa. O que seria o Estado, São Paulo, e o que seria... A ideia dele é o seguinte, ele defendeu o cara na rachadinha só por ser amigo dele, entre aspas, né? Agora, se um amigo meu entra na minha casa e rouba dinheiro meu, ele não é mais meu amigo, entendeu? Eu não defendo ele por isso. Eu não deixaria de chamar a polícia pra ele. Chamaria, ele seria preso do mesmo jeito. No caso do Boulos, por exemplo, se fosse qualquer outra pessoa no lugar do Janones, ele não teria feito o que ele fez, né? Veja só, cara, a gente vive num país capitalista. São Paulo é a cidade mais pujante economicamente desse país. E, portanto, as empresas têm um papel decisivo num país capitalista, que é poder gerar empregos para que as pessoas possam trabalhar. Essa ideia de que eu ou a esquerda sejamos contra empresas não é uma ideia verdadeira. Aliás, um período em que as empresas mais prosperaram e tiveram lucro foram em governos como o do Lula, em que o país teve crescimento econômico importante. O que eu não concordo e não admito, né, é que empresas entrem no poder público para poder apenas ter o seu lucro e prestar um serviço muito ruim para a população. Eu tenho dado o exemplo, nesse embate eleitoral, Marçal, do caso dos cemitérios, do serviço funerário aqui em São Paulo. O Ricardo Nunes, no governo dele, privatizou os cemitérios. O resultado disso
é que as pessoas hoje não conseguem enterrar seus entes queridos. Teve um caso semana passada, que foi noticiado pela imprensa, de uma moça de 23 anos de idade que morreu de pneumonia, ficou 3 dias para ser enterrada porque a família não tinha R$ 750 para pagar o caixão social. E quando foi enterrada, quando a família conseguiu esse dinheiro, não teve lavagem do cadáver nem maquiagem, porque esse era um custo a mais. Esse tipo de coisa eu não admito. Empresa aqui em São Paulo, pegando o caso da prefeitura... Não, pelo menos com os defuntos ele já está se preocupando, né? Que trabalha com a prefeitura e faça o trabalho sério, vai ser valorizada no meu governo. O que não pode ter é aqueles que queiram apenas ganhar e prejudiquem a população com isso. Você acredita na prosperidade? Lógico que eu acredito. Ué? A sociedade que eu luto... Então por que você está 20 anos morando no mesmo lugar, aparentemente não prosperou? Você é um cara que teve instrução em boas escolas, teve o pai, né? Que eu acho que os seus pais são médicos. Como é que você acredita numa coisa que você não vive? Porque o salto que você tem patrimonial, se você for olhar, ele é desde quando você virou deputado. Como é que você pode lutar pela prosperidade, sendo que isso não aconteceu na sua vida? Só depois que você entrou para ter um cargo público que você teve... Eu sei que às vezes a headline assusta, mas desde quando você virou deputado, você teve um aumento de 800 e poucos % de... Segundo notícia, né? Eu não conheço o patrimônio, mas segundo notícia... Posso. Se você me permitir dar o tempo até de explicar isso aí, eu acho que as pessoas vão poder entender melhor, né? Mais do que uma headline. Vê só, eu trabalhei minha vida toda como professor. Antes de me formar, já estava no último ano da faculdade de filosofia, fui dar aula numa escola estadual chamada Maria Auxiliadora e desde então trabalhei como professor nos últimos 20 e tantos anos. Professor, cara, é uma profissão que não dá dinheiro. É uma profissão que você faz por vocação, por acreditar. Até que enfim ele falou a verdade aí, não dá mesmo. Eu me considero uma pessoa próspera trabalhando como professor, porque fazia o que eu gostava, porque nunca passei necessidade, a minha família nunca passou necessidade, sempre pude ter um padrão de vida compatível com o que eu ganho, né? Então, a prosperidade, Marçal, para mim, não é apenas os cifrões que as pessoas têm na conta bancária, né? Eu acho que as pessoas que entendem prosperar dessa forma têm todo o direito. O que eu defendo, e estou na política também para isso, é para que todo mundo possa prosperar, cada um do seu jeito. Eu me considero uma pessoa próspera. Me considero uma pessoa próspera porque, para mim, diferente de muitas famílias em São Paulo, não falta nada. Minhas filhas nunca tiveram nenhuma carência e sempre vivi do meu trabalho. Sobre essa coisa do aumento patrimonial, a headline só... Esse discurso que ele tá dando aí é bem forte, né? Então, tipo assim, isso aí vai pegar muita... Se for parar pra pensar, o presidente tá do lado dele. O presidente teve 3 milhões e lá vai cacetar em São Paulo de votos. Na lógica, se for levar todas as pessoas que votaram no presidente, se votarem nele... É impossível o Nunes ganhar, por exemplo. Agora, as pessoas que votaram no Marçal, acredito que são aquelas pessoas que saíram de casa pra votar no Marçal. Eram pessoas que talvez iriam votar nulo, iriam votar em nenhum dos dois, e aí decidiram escolher o Marçal, entendeu? E aí o que ele tá tentando fazer agora é pegar esses votos do Marçal pra ele. Eu não caio nesse discursinho dele aí, não. Eu acho que esse pessoal quer cargo na política justamente pra prosperar financeiramente, não como pessoa. A minha casa, que é essa aqui de onde eu tô fazendo... Um aleluia aqui, ó. A nossa live, a nossa sabatina... ela não estava no meu nome, isso não tem nada a ver com o meu trabalho como deputado federal. E eu transferi ela para o meu nome no final do ano passado, dividido, do meu nome e da minha esposa. E, portanto, declarei no meu imposto de renda um patrimônio que não estava no meu nome e passou a estar no meu nome. Esse foi o meu aumento patrimonial do que se diz, né? Não tem a ver com o meu salário de deputado, que eu sigo usando como usava o meu salário de professor para poder sustentar minha família. Então você concorda que o empreendedorismo liberta as pessoas? Eu concordo que as pessoas que sigam pelo caminho de empreender e consigam prosperar do seu jeito precisam ser valorizadas pelo Estado e pela Prefeitura. Caboclo tá... Esse caboclo aí viaja, mano. O cara quer mais Estado já, mais do que a gente já tem. Mano, não viaja, galera. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente tem que ter menos Estado aqui, velho. Para, acabou. A prefeitura não pode aparecer para quem empreende só para cobrar boleto, como acontece hoje. Pergunte, eu tenho conversado com muitos pequenos comerciantes, tenho conversado com muitos jovens empreendedores da periferia.
E hoje a prefeitura aparece mais para dificultar a vida dele do que para dar um empurrãozinho, né? Eu, como prefeito de São Paulo, já assumi vários compromissos, Marçal. Um deles será criar a Agência Municipal de Crédito, com juros subsidiado, para poder ajudar esse empreendedor a ter um empurrãozinho, a poder seguir o seu trabalho. Criar mais um programa estatal para ajudar pessoas. Ih, meu amigo. Outro deles é criar o Acredita Mulher, para poder ajudar a mulher a Por que eles não tirem impostos ao invés de criar programa? Não é muito melhor tirar imposto? Tira imposto. Vai tirando os impostos. Já ajuda muito a pessoa, o empreendedor. Só tirar imposto, não precisa dar nada de crédito pra ninguém. Ele vai dar o crédito, gente, sabe pra quê? Pra você pagar imposto pra eles com esse crédito. Não confia nisso não, gente, pelo amor de Deus. O país só vai mudar e melhorar mesmo quando começarem a tirar imposto daqui. Se não tirarem imposto, meu amigo, não vai melhorar nunca. Essa é a realidade. Ah, vou te dar um crédito aí, mas aí depois você me devolve o crédito pagando imposto. Pô, bicho, aí é ridículo. Aí ele vai colocar imposto sobre esse programa também que ele vai... Meu, para, bicho, para. Os caras estão indo por... Esses caras vão por um lado que não tem como funcionar, bicho. Não adianta. Cúria, esteticista, salgadeira, a poder tocar o seu trabalho, né? A prefeitura não vai aparecer só para cobrar boleto, como é hoje na gestão do Ricardo Nunes. Vai aparecer para ajudar. Então, como é a empresa? Porque se você concordou que o empreendedorismo liberta, a gente precisa libertar o povo. Quem quer ser funcionário público, que seja funcionário público. Quem quiser ser funcionário privado, que seja funcionário. Mas o que mais gera imposto, o que mais gera emprego, o que mais gera inovação, o que mais gera crescimento no país é empresa. Não é um empresário. Empresário é a pessoa que tem CPF e que vai lá e arruma um CNPJ para pôr nas costas, né? Parece que é até uma vantagem o cara, mas na verdade a maior parte das empresas não tem nem lucro no Brasil. E o cara sofre para fazer. Eu quero, nesse recrutamento e seleção, saber o seguinte: você realmente acredita que o governo tem que estimular o trabalhador a virar empreendedor? Sim ou não? Marçal, aquele trabalhador que queira virar empreendedor, o governo tem que dar oportunidade para ele. Não tenha dúvida disso. Agora eu vou te dar um exemplo muito objetivo. Você falou de empresas. Dá oportunidade então pro povo, tirando impostos. Pronto. Teve uma coisa que tanto eu, como você, como a Tabata, com as nossas diferenças ideológicas, defendemos no primeiro turno. Coisa que o meu adversário agora não fez. Que foi levar empregos para a periferia, né? Já tinha na minha proposta, no meu programa de governo, a prefeitura dar incentivos para empresas poderem gerar empregos na periferia para o trabalhador. Pega um exemplo. Você tem hoje uma concentração de empregos na região central. Você vai lá na Barra Funda, que é o distrito que tem mais emprego por habitante, tem 700 empregos para 100 moradores. Você vai lá em Cidade Tiradentes, que é o que menos tem 3 empregos para 100 moradores. Mais de 2 milhões de pessoas saem todo dia de manhã da Zona Leste para ir para o centro trabalhar. Eu tive conversando com vários empresários ao longo dessa campanha. Um deles foi o setor de call center. Sabe o que eles falaram para mim, Marção? Que vários call centers estão se mudando de São Paulo para capitais do Nordeste, porque João Pessoa, por exemplo, a capital lá da Paraíba, botou o ISS a 3%, e aí para eles fechou a conta e valorizou. Eu perguntei para eles, se eu botar o ISS a 3% em Cidade Tiradentes, ou no Grajaú, no Itaim Paulista, vocês vão? Eles falaram na hora. Para mim é muito mais fácil mudar a operação para um outro bairro do que mudar para um outro estado. Então, uma das coisas que está no meu programa de governo é aproximar o emprego de onde moram as pessoas. E para fazer isso, não basta a iniciativa pública, é dar incentivo para que o empresário, seja com ISS, seja com IPTU, que são os impostos que a prefeitura tem, dar o incentivo para que esse empresário possa se estabelecer lá. Ele não vai por caridade, ele vai pelo ganho dele. E se a prefeitura der esse incentivo... Ué, ele virou capitalista? Ué, ele virou de direita agora? Não tô entendendo. Incentivo ele vai. E é isso que eu vou fazer como prefeito de São Paulo. Porque não ganha só o empresário, ganha o trabalhador que não vai ficar 2 horas no ônibus lotado. Não confia não, galera. Atravessando a cidade, vai poder trabalhar perto de casa. Não confia não que o discurso dele era completamente outro há um tempo atrás aí. Então eu, como prefeito, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, não vou ter nenhum problema para trabalhar em conjunto, em parceria, com aqueles empresários que queiram também contribuir para o bem da cidade. Esse é meu propósito. O pessoal que está assistindo, aperta o like aí, chama o Nunes, inclusive.
Eu acho que a única coisa que o político tem medo de verdade é do povo. Então, Deixa o like aqui também, pessoal. chamo o Nunes, que a minha intenção aqui é entrevistar no mesmo nível que eu estou entrevistando o Guilherme. Para vocês que às vezes estão furiosos aí comigo, o Marçal não tá batendo no Guilherme. Eu fiz de tudo da campanha. Eu não tá valendo mais a campanha. Não tem problema, eu bato. Se ele não bate, eu bato. Eu fazer algo, né, para tocar o terror na vida de ninguém aqui, mas eu tô aberto a fazer entrevista. Marçal já era, vocês viram que ele enfraqueceu, já virou, parece que ele tá aí com a alma dele sugada, ele tá assim, ó, ele tá só assim, ó. Esse aí já foi, já. Esse aí caiu na ciranda cirandinha, já era. Dá 3 soluções aí que aumenta a receita do Estado sem aumentar imposto e taxa. Você tem essa solução aí? Tenho sim, Marçal. Uma delas é poder garantir que a prefeitura tenha mais inovação para fazer a cobrança da dívida ativa, né? Você tem hoje mais de 150 bilhões de dívida com a prefeitura. E você tem poucos procuradores da Fazenda da prefeitura fazendo a cobrança dessas dívidas. Você pode implementar métodos como outras metrópoles do mundo têm, inclusive com o uso de inteligência artificial, para poder facilitar a cobrança dessas dívidas e a prefeitura ter isso sem aumentar R$1 de taxa. Uma outra coisa que é importante é melhorar a qualidade do gasto público, cara. São Paulo hoje não precisa aumentar imposto, não. O orçamento é de 112 bilhões de reais. É o maior orçamento da história da cidade. O problema não é falta de dinheiro, é falta de prefeito, falta de planejamento. Isso aí, vocês vão botar tudo isso aí na mão do Boulos. Meu amigo, vai. Se você direcionar melhor o gasto público, você consegue garantir que a política pública seja eficiente na ponta, a saúde seja melhor, a educação seja melhor, o transporte seja melhor, sem que custe isso R$1 no bolso de ninguém a mais. E tem, só se me permite a terceira coisa, você me perguntou 3, só falar da terceira que eu acho que é muito importante. A terceira, só para te corrigir, que você vai ter que falar mais 2, se for o caso. A primeira que você falou de cobrar dívida ativa, a dívida é imposto atrasado. Então, não é uma solução de gerar receita para o Estado sem imposto. A dívida ativa, 150 bilhões que você informou, é dívida que está atrasada. Eu entendi que é uma solução para fazer isso, mas continua sendo o imposto. Se você quiser trazer mais algum. Vamos lá, não, só para a gente corrigir, isso aqui não significa aumentar imposto, né? É uma dívida que já está inscrita, que não cabe ao prefeito que entrar, o prefeito nem poderia falar essa dívida não existe mais. É um passivo que já está lá por determinações legais e cabe à prefeitura cobrar. Agora, a terceira coisa, eu acho que ela é a mais importante, Marçal, é não desviar dinheiro público, cara. Hoje nós temos na Prefeitura de São Paulo alguém cheio de suspeitas. Máfia de creche. E um cara que aceitou rachadinha, aceitou defender rachadinha, vocês acham que vai fazer o quê, pessoal? Vocês acham que ele vai fazer o quê? Me responde. Eu não quero defender Ricardo Nunes nenhum, não. Pra mim, esses caras aí da Prefeitura de São Paulo são tudo farinha do mesmo saco. Mas eu acredito que entre Boulos e continuar como tá, eu acho melhor vocês continuarem como tá. De verdade, de coração mesmo. Teve, cara, uma coisa que eu não acreditei quando eu vi, foi das armadilhas da dengue. Pode parecer pouco para as pessoas. A armadilha de mosquito da dengue. Pedi um favor, Ô Guilherme, vamos manter o nível aqui. Eu foco as perguntas, eu estou te entrevistando. Não entra nesse jogo, que eu posso fazer mais perguntas e aí, para manter o nível aí do que a gente combinou, né? Focar no seu perfil, para você, o povo te contratar ou não. Eu sei que às vezes... Mas claro, cara, mas falar que eu não vou fazer corrupção e vou combater a corrupção dentro da prefeitura é a principal resposta de como fazer o gasto público ir para o lugar certo, a prefeitura ter dinheiro para fazer as coisas sem mexer R$1 no bolso. Mano, os caras vão combater a corrupção, ele tá abraçado com o maior corrupto da história do país. Como é que ele vai combater corrupção, meus amigos? Acordem! Se você pensa que esse cara vai combater corrupção, porque você não mora no Brasil, meu amigo. Das pessoas. É importante ter isso em mente. Isso não é baixar o nível, não, é trazer fatos para o nosso debate. Fatos que, inclusive, são públicos e divulgados. Né? Também tem que receber porrada e tudo, mas a proposta dessa entrevista não é essa. Me dá só a ideia brilhante, porque até agora eu não percebi a ideia do gerar receita sem mexer com o imposto. Tem essa solução ou não? Cara, não existe bala de prata em caixa público, não. Existem medidas que têm que ser tomadas para melhorar aquilo que já tem. Eu citei para você 3 medidas que melhorem. Agora, é importante, Marçal, porque esse diálogo é entre nós dois aqui, mas como você colocou no início da tua fala,
esse diálogo também é com mais de 1.700.000 pessoas que apostaram em você, que votaram em você no primeiro turno. E eu sei que muitas dessas pessoas estão cogitando no próximo domingo votar no Ricardo Nunes, até por razões ideológicas. Isso, pessoal. Não vai nesse Boulos, não. Ai, caralho. O besorrão aqui. Não vai na desse Boulos, não, pessoal. Não vai na desse Boulos, não. Que esse cara aí, ele não tem um discurso firme. Ele não é uma pessoa que tá bem intencionada, na minha opinião, mano. Lógicas e tudo mais. Mas é importante que essas pessoas que estão assistindo a gente agora ou vão assistir a gente depois, saibam que se fizerem isso, vão estar votando em alguém, cara, que é um covarde, que foge de discussão, que foge de debate. Ué, mas ele fugiu também, ele fugiu também. Tá aqui, que fugiu de perguntas incômodas como essa ao longo de toda a campanha, feitas não só por mim, feitas por você, feitas pela Tabata, feitas pelo Datena, feita por outros candidatos. Então é importante as pessoas terem isso em mente quando forem para a urna no domingo, né? O que você responde de imediato para as pessoas que estão falando que você está copiando aí o estilo do Pablo Marçal? Eu vi algumas notícias, eu tenho um clipe aqui que desde 1º de deixa eu ver, acho que é 1º de abril, já saíram 80.000 notícias, aí fica recebendo o tempo inteiro, eu vi lá, Boulos está copiando as ideias do Marçal. O que você tem a responder sobre isso? Cara, teve uma ideia sua que eu admiti publicamente na campanha e assumi, que foi das escolas olímpicas. Sabe por quê, cara? Porque eu não tenho nenhum problema. Até o Boulos ia votar no Marçal. Agora ele já quer pegar as propostas do Marçal pra colocar, na minha opinião, essa da escola olímpica era muito boa também, de colocar os alunos pra praticar esporte pra não entrar em coisa errada, muito boa, pra ficarem educadas no esporte. É algo muito bom isso. E aí o Boulos já tá pegando pra ele a proposta, tá vendo? Reconhecer que ele não vai fazer, óbvio, ele só quer ganhar a eleição, eles não vão fazer nada, esses caras. Uma ideia boa do meu adversário, se ele for adversário político. Isso é ter cabeça pequena. Por exemplo, o Ricardo Nunes, inclusive, acertou numa ideia. Foi uma das poucas coisas boas que ele fez no governo, foi o da faixa azul de motocicleta. E me perguntaram no debate, um jornalista perguntou, você estava lá, o que eu faria? Eu falei, eu vou manter e vou ampliar. Porque eu não tenho nenhum problema em reconhecer ideia boa e não vou ficar com birrinha, porque a ideia é do adversário. Agora, quando falam em dialogar com esse eleitor, em posições que você tinha, nós temos que lembrar uma coisa, Marçal. Quem votou em você no primeiro turno, votou porque não estava satisfeito com a cidade como está. Votou para mudar. E eu entendo a indignação do eleitor que votou em você. Do cara que queria, falou, pô, esse sistema podre que vem desde o Dória, vamos mudar, o Centrão. O que eu estou enfrentando nesse segundo turno é essa mesma turma. Mas não muda nada se você entrar, meu amigo. É aí que tá o problema. Vai mudar, mas vai mudar para pior, né? Isso a gente sabe, vai mudar para pior. O Centrão se juntou para tentar impedir a mudança em São Paulo, que está representada aqui pelos 50 no domingo que vem. É isso que está em jogo. Uma parte da imprensa entendeu. Nesse diálogo que eu estou fazendo com o seu eleitor e com a cidade como um todo, uma parte da imprensa entendeu isso como repetição de método e tal. Mas tem uma coisa muito comum. Eu defendo a mudança e quem votou em você também votou defendendo a mudança em São Paulo. O que é que essa rejeição sua é absurda? O que você acha que é? Umas 2, 3 coisas que bate na cabeça do paulistano e o paulistano fala assim, não dá para engolir esse cara. Cara, rejeição, ela tem a ver com 2 coisas. Tanto a minha quanto a tua, também no primeiro turno. Rejeição tem a ver com tomar lado, e eu nunca tive medo de tomar lado. As pessoas podem me criticar pelo que for. Podem concordar ou discordar das minhas ideias, mas elas sabem. Não tomou lado, nunca tomou lado, não. O cara não aceitou nem em debate que não tinha lado pra ele. Como que ele não toma lado? O lado do cara é extremo pra caramba. O cara é total extremo. Como é que ele não tem lado, bicho? Agora vem pagar de bom samaritano aí, na live do Marçal. O Marçal realmente não deveria ter dado espaço pra esse maluco aí, não. Na moral. Mas enfim. Essas são as minhas ideias. Eu nunca fiquei em cima de muro. Nunca fiquei escondendo. A gente nunca sabe o que acontece por trás das cortinas, pessoal. Essa é a verdade. Tendo 2 palavras. Então, isso é parte da rejeição. Quando você toma lado, toma partido, você ganha de um lado partidários que concordam com você e você ganha do outro lado haters, pessoas que não gostam de você. Isso é da vida, é da política, de quem não vai conforme o vento. Sabe quem tem menos rejeição no Brasil? É o Centrão, porque nunca toma lado e está em todos os barcos.
Agora, a rejeição tem a ver com uma outra coisa também, Marçal, que é muita mentira que contam, né? Quando me atacam de todos os lados, né, inventando mentiras sobre a minha trajetória, sobre as minhas posições, sobre a minha vida pessoal... Fala uma mentira. Nem sempre a verdade chega com a mesma velocidade que a mentira. Eu tive esses dias, cara, dialogando com muita gente na cidade inteira, né? Indo para regiões, dormi na Brasilândia na segunda, depois no Grajaú na terça, em São Mateus na quarta, e fui conversando com as pessoas na rua. Fiz um exercício que não era, sabe, campanha e tal. Era ir lá, chegar na frente da casa da senhora, chegar na praça pública, abordar, ouvir coisa que eu gostava e que eu não gostava. E várias pessoas vieram dizer coisas para mim, falando, pô, Boulos, é porque você nunca trabalhou. Aí eu perguntei, pô, cara, você acha que professor não é um trabalho? E fui falando onde eu trabalhei. Outro dizia, pô, Boulos, porque você invadiu casa. Aí eu dizia, poxa, explicava como é que era a atuação do movimento social e que eu nunca invadi nenhuma casa. O cara ficou conhecido no Brasil inteiro por ser invasor. Como é que ele nunca tentou invadir casa nenhuma? Meu... E outros iam por esse caminho, você não fez nada como deputado, que é a propaganda que meu adversário está botando na televisão. Eu explicava o que eu fiz como deputado. Quando isso chegava nas pessoas desse jeito, a gente conseguia quebrar a rejeição e virar voto. Tá bom, então me fala uma coisa. Se caso o eleitor falar, não, a gente vai dar uma chance pro cara desse. Vai acabar com as invasões, então. Você pode afirmar isso. Vai acabar as invasões, aquilo que você vai criar algum tipo de política pública até para aquilo que já está invadido resolver? Você dá essa certeza para o povo ou não? Sabe por que eu dou essa certeza, Marçal? E já disse isso em outras oportunidades? Pelo seguinte, cara, eu conheço o movimento social de moradia por dentro. Tive 20 anos lá. Movimento social de moradia só faz ocupação de terreno abandonado, e é importante dizer, não é invadir casa de ninguém, é terreno que está ilegal. Que não, o avô do amigo meu teve a casa dele invadida lá em São Paulo. Os caras teve que ir lá tirar os invasores lá de dentro da casa do idoso, que é uma casa que ele vive, ele aluga, vive de aluguel. Como é que não invade, meu amigo? Tu tá maluco? Isso aí tá virando uma patifaria já no Brasil. Não acreditem nesse cara aí não, pessoal. Pai, só faz isso quando não tem política habitacional, cara. Eu vou fazer o maior programa de moradia da história dessa cidade. Isso é compromisso meu de vida, não é conversa de campanha. É o que eu fiz minha vida toda. A cara do Pablo Marçal, parece que ele tá obrigado aí, parece que, sei lá, por que ele tá fazendo isso, bicho. Tá? Parece um refém. E aí não vai ter ocupação quando você tem o governo trabalhando para ter moradia. Outra coisa importante que você trouxe é das áreas que já estão ocupadas. Cara, periferia, e não é só aqui em São Paulo, não. Periferia no Brasil todo, como o Estado, e aqui eu estou falando o Estado em geral, tá? Governo federal, estadual, municipal. Ao longo da história, poucas vezes teve política de moradia. Pega São Paulo, você teve uma imigração de nordestinos, de gente de várias partes do país, foram se estabelecendo. Vinha aqui atraído pela ideia de oportunidade, de ter emprego, de melhorar a vida. Essas pessoas não tinham uma política, elas iam lá, fazendo favela, construindo loteamento irregular. Isso está há muitos anos. Você tem que ter uma política de regularização. E eu vou fazer um programa de regularização fundiária inovador para dar o título de propriedade para essa pessoa, para garantir que é dela, essa pessoa que investiu. Agora tem um último ponto disso, só se me permite, tem um último ponto disso que eu queria mencionar. Para depois, eu vou ser eleito prefeito de São Paulo, para depois você não me cobrar, né, nessa coisa de invasão. Tem um tipo de invasão que tem acontecido em São Paulo e que não tem nada a ver com o movimento social. Essa eu vou ter que combater duro. É invasão de O cara é uma piada, bicho. loteamento clandestino ligado ao droga nas periferias da cidade. Que os caras vão lá, invadem, desmatam, exploram a pessoa que está lá, o necessitado, a família, vende o lote, ganha dinheiro com isso. Isso está acontecendo hoje debaixo do nariz do prefeito, inclusive com esquema na fiscalização de subprefeitura. Essa aí, cara, bandido que usa o sofrimento do povo para ganhar dinheiro, esses, se vierem no meu governo fazer isso, não vai ser a mamata que tem sido do Nunes, não. Meu amigo, o cara anda abraçado com um desse. O bicho é muito cara de pau, velho, não dá. Vamos para cima. Educação financeira nas escolas. Aqui na Europa, mais de 70% das pessoas investem, que aprende finanças desde pequeno. Nos Estados Unidos é mais de 50%. No Brasil é menos de 3% do Brasil é investidor.
Me explica que tara que é essa que a esquerda, a extrema esquerda tem de não deixar, sempre reprovar, tanto no parlamento como nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, essa questão do ensino financeiro. Você vai apoiar isso? Ensino financeiro na escola pública, para as pessoas ganharem independência? Sem papinho de Cara, eu não política. tenho. Resposta. Cara, o Marçal faz umas perguntas nada a ver também, porque, tipo assim, ele pode responder o que ele quiser, isso não quer dizer que ele vai ou não fazer, meu amigo. Você nunca pode acreditar na palavra de um político. A verdade é essa, provavelmente ele vai falar que vai fazer, porque ele sabe que ele tá falando isso pro teu público, seu jamanta. Eu não tenho nenhum problema com educação financeira dentro do currículo escolar. Nenhum problema. Nenhum problema. Nós Os temos que caras ver. foram anticapitalistas a vida inteira, agora eles não têm problema nenhum. Eu estudei em escola pública e o professor me ensinava que capitalismo era errado. Qual é a idade certa para entrar isso, porque a prefeitura cuida desde a creche até o 9º ano. O ensino médio, você sabe, é responsabilidade do Estado. Então você ter matérias como educação financeira, você ter matérias curriculares como educação ambiental, que é muito importante, ensinar a meninada a fazer reciclagem de lixo. São Paulo hoje enterra 98% do seu lixo a partir da escola, para levar isso para sua família em casa. Eu não tenho nenhum problema da gente abrir o currículo e ligar o currículo mais com a vida das pessoas. Hoje, eu como professor vivi isso. O aluno, cara, tem um currículo muito fechadinho ali, que quando ele sai do muro da escola, ele não vai usar mais da metade daquilo que ele aprendeu. Né? É um currículo muito ossificado, muito que não foi alterado. Eu defendo mudanças curriculares para ligar o currículo da escola, que a criança e o jovem aprende na escola, com a vida que ele vive lá fora. Nos próximos 20, 30 anos, mais de 300 profissões vão deixar de existir. Então, assim, eu não vejo a esquerda deixando colocar educação financeira e vice sabonetando a resposta aí. Não tem. O cara ele não tem discurso de direita, bicho. Não tem, não adianta. Ele tá tentando só pra pegar o público do Marçal. Não sejam tontos. Ensino de não, pô. Falei que eu defendo. Foi direto e reto. Aqui não tem sabonete, não. Aqui é papo reto. E o paulistano falar, ó, vai ser o Boulos. Aí você vai colocar educação financeira na escola. Vai ter educação financeira, vai ter educação ambiental. Só o que eu quis dizer para você é que, para mim, a questão não é apenas a educação financeira, é a gente conseguir garantir um currículo mais próximo da vida real das pessoas, o que inclui educação financeira. Mentira. Tá, tem 400 mil pessoas assistindo no YouTube e eu faço o apelo mais uma vez pro Ricardo Nunes. Vou conduzir a entrevista. Ele quer chamar o Ricardo Nunes. Eu vejo que você é um cara que, assim como tem Bolsonaro, vai ter um tal de Guilherme Pablo nos próximos 30 anos. Isso me incomoda, você acredita? É um sentimento que eu tenho. Se de fato, eu sei que você não vai responder com precisão isso, né? Questão até mental sua agora até o final de semana, mas você imagina esses próximos... Quantos anos você tem? 42. Eu tenho 37. Você imagina 30 anos esse debate aí, tipo, o Lula chegou no final, o Bolsonaro chegou no final, mas está inelegível. Você já pensou que o cara que... Eu estou na condição de entrevistador, tá bom? Vou tirar uma vantagem dela aqui. Você já pensou em disputar a eleição de governo, de presidente da República, assim, com um cara de direitas, que vai te atormentar a vida inteira ou não? Os próximos 30 anos, já chegou a pensar isso ou não? Marçal, deixa eu te falar uma coisa, cara. Aqui tem uma expressão que a gente usa em São Paulo, que é uma expressão de nordestino. Minha mãe é paraibana e me ensinou... Ou seja, o que o Marçal quis dizer, que ele é o Messias da nova geração e que o outro é o Lully da nova geração. Uma palavra. Eu vou te falar o nome da pessoa, você vai definir em uma palavra. Bolsonaro. Cara, Bolsonaro foi um péssimo presidente para o Brasil. Um cara que zombou das pessoas na pandemia. Isso é imperdoável. Fernando Henrique Cardoso. Cara, foi um cara que eu, moleque no movimento estudantil, fiz oposição a ele, né? Porque não representa as ideias que eu acredito. Né? Mas foi um cara que nos embates depois, pelo menos, ficou ao lado da... Quando ele passou a apoiar o analfabeto, e aquela laia toda lá, aí ele virou um santo. Democracia no Brasil. Fernando Collor. Puta, um ladrão de marca maior.
Dilma Rousseff. Dilma Rousseff. É o Robinho da presidência da República. Pedalou! Uma mulher corajosa, né, que enfrentou desde a ditadura militar a depois todos os ataques que sofreu no governo. Tadinha da Dilminha. E Jesus Cristo. Jesus Cristo, acho que uma inspiração para todos nós que somos cristãos. Aliás, você me dá a oportunidade de dizer, né? Eu nunca falei de religião Inspiração em campanha, não, você é Cristo. Você nunca errou, meu amigo. Você esqueceu? Você não se arrepende de nada, cara. E uma das principais coisas que Jesus falou pro ser humano é arrependa-se, porque ele sabe que todos nós somos pecadores. E aí ele chegou e falou, não me arrependo de nada. Ou seja, aqui vai contra já o discurso dele. O que ele tá falando aqui já tá se contradizendo, porque ele tá indo contra o que o próprio Jesus pediu para as pessoas fazerem, para elas se arrependerem daquilo que elas fazem na vida. Né? A gente peca a todo momento a gente tá, inclusive o Pablo Marçal tá cometendo um pecado aí. Porque eu não acho que seja o caso, sabe? Eu acho que tem muita gente que usa a religiosidade, a fé das pessoas para ficar fazendo jogo eleitoral. Eu nunca gostei, nunca concordei disso, mas sou batizado, crismado na Igreja Cristã Ortodoxa. Ou seja, ele é um conservador de esquerda. E sigo com a minha fé, sem separar isso da política, mas essa é a minha trajetória que eu aprendi dos meus pais desde menino. Tá certo. Aí ele deixou o lado rebelde dele tomar conta e saiu por aí invadindo casa. Ai, meu Deus, é brincadeira. Isso aqui é uma piada, bicho. Fiz uma palavra. Governador ruim para São Paulo. Não, essa aí eu vou deixar você explicar por que ele é ruim. Vou explicar. Cara, o Tarcísio se elegeu em cima do Bolsonaro, certo? Foi os votos do Bolsonaro. Quem que era o Tarcísio sem o Bolsonaro? Ele se elegeu em cima dos votos do Bolsonaro. O que ele fez? Pensa bem, às vezes a gente faz, sua campanha deve ter feito também pesquisa qualitativa, né? Que era aquela pesquisa que você junta eleitores e tal. Aí o pessoal falava, algumas pessoas falavam, eu gosto do Tarcísio. Aí quando o entrevistador da pesquisa perguntava por quê, ficava aquele som do grilo. Era só propaganda. O Tarcísio está há 2 anos no governo. O que ele fez foi vender a Sabesp, num negócio perigoso que pode virar Enel da água agora. O que ele fez foi um negócio contra livro didático em escola. O cara, em 2 anos, não conseguiu deixar um legado de melhoria para o povo. Por isso que eu acho que não é um bom governador para São Paulo. E vamos lembrar, isso é importante, fazer esse alerta, porque o meu adversário agora, Marçal, sendo muito franco, e o fato dele não ter vindo aqui expressar isso, não é o Ricardo Nunes, meu adversário, cara. O Ricardo Nunes é um fantoche, é um cara inseguro e tal. Não vou usar palavras aqui, até porque você aí insistiu para a gente não fazer uma conversa de ataques. O ânimo do Pablo Marçal parece que ele perdeu a família toda no acidente. Que isso, hein, Pablo Marçal? Feio isso, hein, brother? Ele criticou o cara, o bagulho todo, e agora tá entrevistando ele. Feio. O Kassab, uma palavra. Cara, o Kassab é uma expressão do Centrão. É um cara que teve em todos os governos, né? Ele representa essa política. Tanto é que hoje ele tá no governo do Tarcísio e tá no governo... É a ciranda cirandia, vamos todos cirandar. Qualquer um que ganhar, nada vai melhorar. Essa é a realidade. Só piorar. O Lula, né? Independente da posição do lado ideológico, ele é um cara que se acomoda ali em todos os governos. A gente passa por Ricardo, se o Ricardo estiver disponível, acho que é lastimável ele não fazer. Eu também acho. Eu acho que ele ter corrido assim foi feio, hein? Confesso que não faz muito sentido. E Guilherme Boulos, me fala uma coisa. Você acha que o que precisa ser feito até o final de semana para virar o jogo? Sendo que, vamos supor que a pesquisa está certa ali. O que seria umas 2, 3 ações que você precisa fazer aí para virar o jogo até domingo? Você tá ajudando ele a virar o jogo, bicho. Mostrar pro eleitor que não votou em mim no primeiro turno o que tá em jogo. É isso que eu tô tentando fazer e vou fazer até domingo de forma incansável. O que tá em jogo é deixar a turma como tá, deixar o consórcio do Dória, né, o sistema que o Dória montou na prefeitura. Gente, se for ele é pior. Vocês querem sair do ruim pro pior? Do ruim pro fundo do poço? Aí não dá, né? Fala a verdade. Não dá, né? Que me dê essa oportunidade. Depois podem me cobrar.
Isso já foi feito com o Ricardo Nunes. Ele teve a chance e não fez. Então, esse diálogo, independente de qualquer ideologia, é o que eu tenho feito nos últimos dias com a população de São Paulo. Não dá essa chance não, pessoal, pelo amor de Deus. Agora tem uma coisa, então, Marçal. Diga. Se tivesse o Nunes e o Marçal agora, você votaria em quem? Ah, rapaz. Essa pergunta foi boa, porque ele tá pedindo pro povo do Marçal votar nele. Vamos ver em quem que ele votaria. Eu vou te dizer, eu apertaria 50 na urna. Vou ser franco com você, não votaria nem você, nem no Ricardo Nunes, apertaria 50 na urna. Então vocês já sabem em quem não votar, né, pessoal? Se ele não votaria nem no Ricardo Nunes e nem no Marçal, vocês não tem que votar nele, pô. Essa é a realidade, ué. Tá falando que você vai anular o voto, então, ué. Cara, isso? Não, eu acho que quem tem que... Tarcísio. Que o Tarcísio tá falou, cortando, cara. Fosse... Tá cortando, não te ouvi agora. Voltou. Você tá assim, você tá lado a lado então com o Tarcísio, porque o Tarcísio falou o seguinte na Jovem Pan. Se desse Boulos e Marçal, você votaria em quem? Aí o Tarcísio falou assim, ó, votaria nulo. Então você tá falando que se tivesse Nunes e Marçal, você votaria nulo também? Apertaria 50 com gosto. E eu acho que essa é uma... Eu votaria nulo. E eu acho que mas essa é uma resposta, Marçal. Vamos falar aqui de maneira franca. Essa é uma resposta. Viraram amigos já. Vão tomar uma breja a hora que sair daí. Pra que ele sair daí, a breja vai rolar solta. Eu sei que é você que tá me sabatinando, mas quem tá no segundo turno hoje sou eu e o Nunes. Você falou uma coisa a campanha inteira, e essa é uma das coisas que eu concordei com você, e já disse, inclusive, em debate. O Nunes é um cara que, por toda essa situação, tem chance de ser preso. Você votaria num cara que tem chance de ser preso? Você vai ficar em Roma ou você vai voltar aqui para São Paulo? Quem sabe você vote? Eu gostaria muito que você apertasse os 50 na urna no domingão aqui. Mas se você voltar para São Paulo, qual que vai ser o seu voto? Até agora, na minha cabeça, o número 5 na urna não funciona para mim. Nem de 15, nem de 50. Só pra você saber. É só o numeralzinho ali que não funciona. Qualquer outro número pega. Mas sendo bem verdadeiro, ô Boulos, apesar de eu estar elegante com você na postura de entrevistador, eu não voto na esquerda jamais. Eu, Pablo. Então, como você está me apertando aí, já que você está usando essa possibilidade de me entrevistar, eu vejo a mesma coisa no Nunes, cara. O grupo dele ali é de centro-esquerda, da mesma laia que você. Então, eu acho difícil. Um dia na vida você vê eu posicionando dessa forma. Não, a esquerda do Boulos é ainda pior, pode acreditar. Lamentável o erro do Bolsonaro em apoiar ele. Quando eu falei, eu estava muito lúcido em relação ao consórcio comunista do Brasil. Eu de verdade vou te falar assim, ó, se um dia você falar que teve meu voto, foi porque você converteu pro conservadorismo, pro liberalismo. Você virou outra pessoa, que é de esquerda, você não vai ter meu voto. Você acha que um cara de 40 anos na cara vai converter alguma coisa, meu amigo? Isso aí não converte mais pra nada, não. No máximo que ele consegue fazer aí é dar uma enganada em algum tonto por aí. É minha, sabe? Assim, desde criança, cara, não é um negócio que eu converti no caminho, não. Eu sou uma parada que... eu não falar assim, do fundo do meu coração, eu não vejo diferença nenhuma entre você e o Nunes. Eu vejo... A mesma diferença que eu vi na presidência da República, ideológica. Bom, tem uma mosca sabe disso, né? Acontece que tem pessoas aí, né, que não via diferença nenhuma entre os dois que foram candidatos à presidência, mas que agora estão vendo uma diferença entre o Boulos e Nunes, né? Pra mim a diferença é ideológica. Agora, o que eles vão fazer ali dentro é quase a mesma coisa. Eu tô pensando se compensa eu interromper esse processo aqui para ir fazer alguma coisa aí na urna. Tô pensando ainda, não decidi se volto ou se não volto. Mas eu acho que ele tá mais próximo de votar no Boulos, hein? Em respeito a todos os eleitores, eu sei que muita gente pode estar me enchendo o saco, você podia estar xingando o cara. Só que ele topou vir nas condições de extremo respeito. Eu não estou no embate nem no debate, eu estou numa entrevista. Vixe. E assim tratarei o Ricardo se ele aparecer. Vamos finalizar. Então a entrevista do Ricardo era pra ser no mesmo dia e ele não quis ir. Poxa, triste, hein, brother? Perdeu ponto com isso com a galera. E tava em dúvida, né? Tem um pessoal aí que não liga não, viu?
que acha que tanto faz. Às vezes essa presença do Boulos aí pode ter sido crucial aí pra ele ultrapassar o Ricardo, se bem que, né, nas pesquisas presidenciais, quem teve mais votos foi o presidente que tá do lado dele. Então, logicamente, era pra ele vencer, né? Então, não dá pra entender. Então, se você vier, você vai cravar o 28 na urna, é isso? Não. Eu não vou fazer. Eu não vou. Se eu for também, o voto é secreto. E eu contaria o voto pra você se você fosse de direita. Você é o Mas cara tem que tá muita gente pegando de trapo. direita que tá assistindo aqui a gente. Nossa, velho, que merda, hein? Porque Eu acredito sim. você falou que pra você não funciona o 5. Então você não vai votar nem em mim, nem nele, não é isso? Cara, assim, o voto pra mim é ideológico. Eu não consigo votar nesse trem de menos pior. Eu vi uma pesquisa que saiu agora, que eu fico antenado, que eu sou Exatamente, eu também sou assim. Pra mim, quando eu tô nessa sinuca de bico, o voto é ideológico total, não tem jeito. É o que eu fiz na presidência da República. Falei, ó, qual que é a ideologia que esse povo defende e prega? Ó, aí eu vou lá e aperto meu dedinho lá na ideologia que tá mais próxima daquilo que eu acredito, né? Da ideologia que eu acredito. Eu fiquei assustado com os dois perfis. O tanto de gente que tá votando em você por não ter opção e o tanto de gente que tá votando no Nunes por falta de opção. É muito ruim a política desse jeito. E até, já que você levantou isso aí, é muito ruim a gente ter uma postura de sempre ter o menos pior na política. Meu coração foi lavado, sabe? Eu acho que eu quebrei o pau mesmo. Você viu, né? Eu não gastei dinheiro público, você foi o que mais gastou. E eu, Pablo, vi toda essa situação, a gente quase chegou ali, né? Mas eu confesso que é muito ruim, sabe? A gente vê uma política onde o menos pior pode ganhar. A gente tem que ter, assim, os melhores da sociedade investir nisso. É de verdade. fato, como você virou o jogo aí pra mim, eu gosto de responder também. Mas eu acredito, cara, que vai ter a maior abstenção da história. Isso é real. Tanto de mensagem de gente que tá falando assim, eu não acredito mais na política. Eu falei, cara, você tem que acreditar. Mas o tanto de gente que absurdamente fala, cara, eu não acredito no resultado. Eu falo, cara, o resultado é esse. A gente tem que aprender a suportar e ter paciência. Acho que uma das poucas coisas que a gente pode aprender com um comunista é ter paciência. Porque se não sair hoje, vai sair amanhã. Vê o Lula aí, o que ele fez. Eu até quero encerrar te perguntando isso. O que é comunismo para você, sem dar a volta? Que eu acho que é uma das coisas que mais me irritam como pessoa. Eu tenho 64 livros publicados e um deles é sobre a destruição do marxismo cultural. Eu não sou esses caras malucos que ficam inventando loucura, eu sou um cara bem lúcido no assunto. Eu queria ouvir de verdade você. O que é comunismo na sua cabeça? Marçal, sabe o que eu defendo? E o que me faz levantar da cama todo dia? É defender O pobre tomar um café da manhã, é isso que eu defendo. uma cidade, uma sociedade com oportunidade igual para todo mundo, cara. Que todo mundo tem as mesmas oportunidades. Não quer dizer que todo mundo vai chegar no mesmo lugar. É impossível todo mundo ter as mesmas oportunidades, já começa por aí. Olha que discurso fraco, capenga. Seja oferecida a mesma oportunidade para quem mora em Paraisópolis e no Morumbi. Ah, Eu então você vai ter que jogar o cara de Morumbi em Paraisópolis. É a única maneira disso acontecer. Porque, infelizmente, no Brasil é assim, meu amigo. Um país que não evolui financeiramente só tende a cair. Olham pros países de primeiro mundo com inveja, ao invés de olhar com admiração. A tendência aqui é só dar ruim, meu amigo. Você tem, na cidade mais rica do Brasil, 80 mil pessoas morando na rua, cara. Aí você pode dizer, pô, não, mas porque essa pessoa fracassou, não trabalhou, não quis, não seguiu. Não é isso não, cara. Tem gente ali que nunca teve uma oportunidade de vida, nunca teve ninguém pra dar um empurrãozinho pra ela. Não? Aí depois apontar o dedo. Uai, mas não tinha um presidente que ia tirar todo o pobre da pobreza durante 14 anos? Como que não tinha ninguém pra dar um empurrãozinho nelas? Não tô entendendo, meu amigo. O que é isso? Vocês têm que se decidir. Ou o cara tirou o pobre da pobreza, ou o pobre continua na miséria. Qual dos dois tá certo? Então calma aí, meu amigo. Tá começo o discurso do analfabeto. Marçal tá parecendo uma criança de castigo, velho. Que é isso? Nesse programa, eu gostaria de dizer que era 50 emendas, para lembrar o número de domingo, mas foram 12. 12 emendas que foram aprovadas. Constrangedor o negócio. Uma delas... Eu não quero mais ouvir esse cara, não. Valeu, galera. Acabou a democracia no meu canal. Já era. Agora... Do outro lado está alguém que se acovarda, que foge de responsabilidade, que
Só decide as coisas em porta fechada, que foge de você. Não adianta nada vir no debate e ficar mentindo, meu amigo. Não adianta. Só piora pra você. Você que votou no Marçal e tá pensando, porra, vou votar no Nunes, saiba que se você fizer isso, você vai estar votando num covarde. Um cara que não se expõe. Imagine 4 anos com esse cara. Por isso... Cortaram o microfone igual no debate. Pode liberar o microfone aí pra ele dar tchau pro povo aí. Cortaram o microfone Cortaram o microfone dele. Folha. Tá Cortaram meu microfone? Eu não vi, pô. Eu fiquei falando aqui que tava com o microfone cortado. Não. Cortou só o finalzinho. Guilherme, que Deus tenha piedade de São Paulo. O final foi hilário cortando o microfone dele. Você já sabe que meu voto você não tem. E foi respeitoso, eu já disse aí. Que Deus abençoe São Paulo, que as pessoas estejam iluminadas, que vocês não desanimem na hora de votar. Acho que assim, a gente vive Isso é um exemplo de democracia, né? Eu acho que são 2 candidatos da oposição conversando normalmente ali. Só que eu acho que isso pode ser um tiro no pé pro cidadão de São Paulo que tá indeciso, não sabe em quem vai votar. O Pablo Marçal dá esse holofote só pro Boulos. Eu acho que o Pablo Marçal deveria ter, sim, aceitado fazer essa sabatina se o Ricardo Nunes também tivesse aceitado ir. Agora, só pro Boulos ficou muito meio que... Poxa, parece que ele tá apoiando o cara, sabe? Parece que ele quer que o cara ganhe no lugar do Ricardo Nunes, né? Me pareceu uma coisa meio assim, sabe? Mas eu como pessoa, né? Apesar de ter brincado, né, lá no meu Instagram, eu brinquei, falei, vou fazer campanha pro Boulos, né? E aquilo lá foi uma chamada de um vídeo que eu fiz falando a respeito desse assunto, né? Eu coloquei o link do vídeo lá para as pessoas irem assistir. Nesse vídeo eu tô falando, ó, se votar no Boulos, se você quer chegar no fundo do poço mais rápido para encontrar uma mola, vota no Boulos, né? E tem uma galera falando aí que eu tô apoiando o Boulos e não sei o que. Se você quer chegar no fundo do poço e para encontrar uma mola mais rápido, eu apoio. Foi isso que eu falei. Se você quer chegar no fundo do poço, eu apoio. Mas isso as pessoas não mostram, né? Elas querem deturpar tudo, elas querem acabar com a sua imagem, querem acabar com o seu nome e tal. Mas eu sempre fui muito tranquilo, né, na internet a respeito dessas coisas, até porque a verdade é uma só, né, pessoal? Eu sei onde estava o meu coração na hora que eu tava falando dessas coisas, eu sei tudo isso. Inclusive, vou fazer um adendo aqui, se você mora em São Paulo e vai votar em alguém, esquece votar em uma pessoa que tem um discurso extremista, que vai invadir. Apesar do Nunes ser uma pessoa ruim, né? Eu acho ruim o modus operandi do Centrão. Apesar de ser bem ruim, né, o modus operandi deles, a questão ideológica é um pouco diferente da do Boulos, né? Eu acho que também se aproxima bastante, mas não dá pra confiar no Boulos. É mais ou menos isso, entendeu? Não dá pra confiar no modus operandi do Boulos. Não dá, entendeu? Não dá. E aí, essa é a minha opinião, tá? Você aí, se você acreditou no discurso desse cara aqui durante o vídeo todo, porque você é bobo, né, cara? Mas quem conhece o Boulos aí, ó, de outros carnavais, já sabe o que ele pensa de verdade, que tudo isso aí foi só uma máscara pra ele conversar com o público que tava direcionado, que é o público do Marçal, que é um público mais à direita. Ou seja, ele foi aceitando as coisas ali justamente por isso. Porque tinha um público mais à direita, porque ele tava falando com um público mais à direita. Ele se moldou esse discurso para falar com esse público. Se ele tivesse falando com o povo da esquerda, aí ele teria talvez um discurso extremo. E é isso, meu amigo, não tem jeito. Então, pensa bem aí, você que é paulista, mora em São Paulo. Eu não moro, tá, gente? Tem muitas pessoas falando que eu vou votar no Boulos, não tem como. Eu moro divisa com Mato Grosso, tá bom? Então, aqui é o agro. Valeu, pessoal do agro. Então, de maneira alguma, se eu morasse em São Paulo, eu votaria em Boulos. Na verdade, eu acho que eu nem levantaria da cama pra ir votar, né? Mas assim, já que você mora aí, né, faz um esforço pra não deixar um candidato extremista vencer, entendeu? Simples assim, não deixa um candidato extremista vencer, porque você tá vendo que tá acontecendo com o nosso país, né? Então, é o mesmo reflexo, o que vai acontecer é a mesma coisa, porque eles dois pensam da mesma forma. Então, se você apertar para votar no Boulos, saiba, você está votando para acontecer a mesma coisa em São Paulo que está acontecendo no Brasil inteiro hoje, tá? E tem muitos caras que têm um discurso aí dizendo que os dois não são iguais agora, que falavam que os dois presidentes eram iguais, que não é verdade, né? Eles só têm esses discursos agora porque a bancada do Ricardo Nunes adotou eles. Adotou. Sabe quando o cachorrinho tá na adoção e aí eles vão lá e adotam? É o que aconteceu com eles. Enfim,
Beijo, decidam aí, boa sorte pros paulistas. Fui, vocês estão numa sinuca de bico e eu não vou mais participar disso. Acabou. Fui.